eu sou a Camila Lucas e esse é o Papo de Criança. Como eu falei no vídeo anterior, hoje nós vamos falar sobre o tema como criar um filho moralmente correto. Eu não sei se você se preocupa tanto quanto eu com esse tema, mas é muito importante porque diante de uma sociedade onde filhos desonram pais, pais matam filhos, essa é a nossa realidade. E eu não sei você, mas eu me pergunto, onde é que nós erramos? Aonde é que tudo isso começou? Por que o mundo se tornou em um caos onde as famílias se dilaceraram, os pais e os filhos se decomporam? Não existe mais uma ética e um conceito moral dentro das famílias. E como a gente evitar que isso alcance a vida dos nossos filhos? Por isso eu quero falar sobre esse tema. O conceito de moral quer dizer valores, costumes, princípios, tudo aquilo que a criança ela aprende no meio em que ela convive. E dentro desse tema, a gente vai falar sobre alguns aspectos. Por exemplo, os pais, eles são os pastores dos filhos. Eles são os pastores da alma, da mente e do coração de seus filhos. Sim, somos nós os responsáveis por essa tarefa. Lembra que no vídeo quando eu disse tenha filhos e quando eu disse não tenha filhos, eu disse a você que se você optasse por ter, daria muito trabalho? Realmente, criar um filho moralmente correto dá muito trabalho. Então, não é a escola e nem é a igreja que você frequenta que vai criar um filho moral para você. Não. Eles apenas vão complementar aquilo que nós pais já cumprimos dentro do nosso lar. Não responsabilize a escola e a igreja por isso. Tenha isso firmado em seu coração. A criança ela vai aprender dentro de casa, dentro do seu lar, através das suas atitudes, através daquilo que você ensina a ela diariamente, cotidianamente. Lembre-se, a criança ela é visual e não textual. Então, por isso, você precisa ter atitudes que ela veja em você um reflexo de um adulto moral. Assim ela vai aprender com as suas atitudes a ser também moralmente correto. Entendeu? Primeiramente, a gente precisa entender a questão de que os estudiosos, né? Eu não sou psicóloga e não sou médica e apenas leio muito sobre isso. Então, os estudiosos dizem, e os especialistas nessa área, de que a primeira infância, que consiste entre o nascimento até mais ou menos a faixa dos 7 anos de idade, é a fase primordial na vida de uma criança. Sim, é nessa idade, é dentro dessa faixa etária que a criança aprende a ser moralmente correta. Se você conseguir ensinar o conceito, os valores e princípios do que é certo e do que é errado, do bem e do mal, daquilo que você acredita ser um padrão ético, moral na vida do seu filho, eu creio que a Bíblia ela é o nosso padrão, é o nosso manual de vida. Mas eu não quero falar na questão da religião. Eu quero falar na questão da importância de você entender que é dentro dessa idade, desse tempo, é que você vai ensinar a criança princípios, valores que ela lembrará para sempre. Para quando ela for adulta, tudo aquilo que você ensinar dentro dessa faixa etária, ela vai se lembrar. Creia nisso. Se importe com isso. Invista seu tempo nisso, principalmente na primeira infância. Uma coisa importante que a gente precisa aprender, e eu tenho aprendido muito, o como fazer é diferente do porquê fazer. A gente tem mania, como pai e mãe, de ensinar, não sei você, mas eu falo por mim, da seguinte forma: não faça isso, não pegue aquilo, não pode falar assim.
A gente diz que não pode, mas a gente não explica o porquê não pode. E isso faz toda a diferença, porque o como tem a ver com o princípio. E o princípio ela vai carregar para a vida inteira. E o não fazer tem a ver com a ação. Se você diz, por exemplo, para uma criança, não faça isso, sem explicar para ela o motivo que ela não deve fazer, aquele não vai ser momentâneo. Ela hoje não vai fazer, naquele momento ela não vai fazer, mas amanhã, com certeza, ela vai continuar fazendo as mesmas coisas, porque você não explicou o princípio, você não explicou o porquê, e isso é muito importante. Outra dica que eu vou te dar é que quando a gente está nessa fase do nascimento, aos 7 anos de idade, essa primeira infância, ensinando os nossos filhos valores éticos e morais, a gente tem mania de querer ensinar isso em momentos de conflito. Por exemplo, você corrige o seu filho, você põe ele de castigo e naquele momento de conflito, onde a criança está cheia de raiva porque você certamente corrigiu ela, e ninguém gosta muito de ser corrigido, você quer falar para ela o valor daquilo e ensinar o princípio daquilo no momento de conflito. Não vai adiantar. O momento de conflito não é o momento ideal para você ensinar a criança o porquê não fazer. Apenas faça. Sim, uma criança na primeira infância, ela precisa de limites. É nessa fase que você vai ensinar a ela sobre limites. Criança precisa de limites. Criança precisa de rotina. Dentro desse limite, você vai ensinar a ela o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. E aí, quando você estiver corrigindo, não tente explicar naquele momento o motivo disso, porque a raiva dela não vai deixar ela entender. Quando ela se acalmar e esse momento passar, sabe naquele momento que você está assistindo um filminho, assistindo uma televisão ou mesmo brincando com a criança? Aí sim, aí você explica a ela nesse momento de paz, de tranquilidade, o porquê que ela ficou de castigo naquele momento, o porquê que ela teve que ficar. Aqui na minha casa a gente tem a cadeirinha do pensamento, o porquê que ela teve que ficar lá sentadinha para pensar. É nesse momento de tranquilidade que é o momento ideal para a gente ensinar o porquê que aquela criança ela não pode ter determinada atitude. Essas são as coisas que eu tenho aprendido e eu creio, não sei você, que a Bíblia ela nos ensina muito sobre isso. A Bíblia para mim é o meu manual de princípios e valores. É o meu manual de como criar o meu filho de uma maneira moralmente correta. Sim, diante de uma sociedade em que ela é feita por você vale aquilo que você tem. As crianças, elas são ensinadas a competirem, enquanto a Bíblia diz, lá em Marcos, no capítulo 12, no verso do 30 ao 32, esses 2 mandamentos. E diz assim: ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E o 2º mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. E aí, eu te pergunto, será que você tem ensinado o seu filho a amar o amiguinho da escola? Aquele difícil de conviver, aquele que de repente ele chegou em casa reclamando dele, né? Você tem ensinado a ele que nós devemos amar a todos, as pessoas fáceis e as pessoas difíceis. Ou você tem ensinado a ele que o importante é competir, porque afinal ele tem que tirar a melhor nota. Não importa o que ele faça, afinal ele tem que conquistar o melhor emprego, porque é isso que vai dar um futuro para ele. E aí as crianças, elas não têm aprendido a amar ao indivíduo, amar ao próximo. E aí, quando ela vira um adulto, ela é capaz de tudo.
realmente de tudo, até passar por cima dos valores e dos princípios éticos e morais para conquistar o que ela quer. E ainda mais, na carta aos Filipenses, Paulo diz que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Forte isso, né? Como ensinar uma criança de que ela deve considerar de que o amiguinho dela é superior a ela. Isso faz parte de um coração humilde. Isso faz parte de uma identidade firmada no Senhor. E isso faz parte de um pai e de uma mãe que ensinou, primeiro que aprendeu sobre isso, né? Que tem essa identidade firmada em Cristo e ensinou aos seus filhos de que não é competindo, de que não é falando mal, de que não é passando por cima de tudo, mas que é amando o indivíduo mais que qualquer coisa. Eu vou te dar um exemplo para terminar, bem simples, do que eu quero dizer. Hoje, as crianças de algumas escolas, eu vivo isso porque eu tenho uma criança de 11 anos, né? Uma pré-adolescente. E olha que fase difícil, né, gente? Mas enfim. E eu sou da seguinte história. Eu moro em uma cidade de um padrão mediano, né? Não é uma classe alta, não são padrões de vida bem elevados. Mas aqui bem perto de mim existe uma outra cidade onde as escolas prezam mais pela competitividade, prezam mais pelo materialismo. As crianças são ensinadas a darem valor ao outro por aquilo que eles têm. E aí a seguinte história eu te conto. Uma criança, ela simplesmente hoje, na nossa sociedade, ela faz bullying com a outra criança, somente porque ela não tem um iPhone de última geração. Sim, existem escolas de que os pais, afinal hoje, os pais trabalham muito, porque eles precisam dar o iPhone de última geração para os seus filhos. Tudo bem, eu não estou dizendo que isso não seja legal. Eu também, se tivesse recursos, daria aos meus filhos. Mas eu não posso ensinar a eles a rejeitar o amiguinho que tem um telefone inferior a um iPhone. Não é sobre qual telefone é melhor. Não é sobre o que o outro tem para oferecer. É sobre respeito, é sobre amor. Amor, a Bíblia nos ensina sobre amor. Jesus é amor, Deus é amor. Então, essa é uma realidade dos dias de hoje. A criança, infelizmente, ela aprende esses valores dentro de casa. Eu não acredito que essa criança que faz bullying com a outra, porque não tem um telefone de última geração, ela tenha a percepção sobre isso, mas ela verdadeiramente foi ensinada dentro de casa a respeito disso. E isso é muito grave, isso é muito sério, porque ela será um adulto que passará por cima de todos os limites, de toda a ética, de todo o valor moral para conquistar o que ela quer. Mas falando de Bíblia, para terminar esse vídeo, eu queria te perguntar. Eu creio, como eu te falei, e crio os meus filhos em um padrão ético e moral segundo os princípios da Bíblia. Mas você tem lido a Bíblia com seus filhos? Você tem ensinado seus filhos a rotina de que todos os dias ele precisa se relacionar com o Senhor e dentro da rotina diária de vida deles, ele precisa ler a Bíblia, porque é lá que vai estar o manual de vida dele? Eu faço parte de um ministério infantil. Eu faço parte de uma igreja. E é muito triste saber que meus irmãos cristãos, que professam a mesma fé que eu, às vezes dizem para o seu filho da primeira infância até os 7 anos de idade, ou tem a percepção de que aquela criança, ela não precisa de uma Bíblia, afinal, ela não vai entender nada. E aí a gente
impossibilita aquela criança de entender o porquê fazer e não o fazer. A gente impossibilita essa criança através da nossa atitude, porque se eu levo a Bíblia todos os dias para a igreja, se eu leio a Bíblia todos os dias em casa, esse vai ser o reflexo dos meus filhos. Agora, se eu realmente não faço isso, eu não posso cobrar isso deles. Então essa é a primeira parte do nosso vídeo, como criar um filho moralmente correto. Segundo o meu conceito de como criar filhos à maneira de Deus. Eu convido a você a não parar por aqui, a assistir o próximo vídeo, porque nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus filhos e se inscreva no nosso canal. Comente o que você tem achado, dê a sua opinião aqui embaixo. Eu não estou dizendo que o que eu penso para mim é o certo, mas eu quero junto com você construir crianças que vão mudar um futuro em uma geração. Deus te abençoe.